Deu tudo errado, fracassei. E agora? Vem com a gente. Gurias, cá entre nós. Quem aí já fracassou na vida? Quem nunca, Quem né? nunca, né? Da onde? Deixe o seu like. Se você já fracassou na vida, deixa o seu like. Deixe seu comentário, conte o que aconteceu. Agora sim, né? Fracasso é uma palavra pesada pra caramba. Ninguém quer ter que lidar com fracasso. Mas o fracasso é importante também. Então, assim, tá lá diante de uma merda federal que aconteceu, deu tudo errado, me preparei, queria muito, mas não deu. E aí? O que a pessoa faz? Eu passei por uma situação dessas, assim, óbvio que eu já tive outros fracassos na vida, mas aquele foi emblemático porque foi muito no início da minha carreira. E pra quem não sabe, né, eu sou nutricionista de formação. Eu tinha até esquecido disso. É verdade. Eu trabalhei muito pouco tempo como nutricionista, mas logo que eu me formei, eu vi um anúncio no jornal, aquela vaga era linda, era perfeita, tinha tudo a ver comigo, uma empresa multinacional, farmacêutica, que eu queria muito. E mandei meu currículo e pelo telefone a pessoa perguntou, tá, e o teu nível de inglês? E eu disse, olha, eu entendo, eu falo alguma coisa, mas às vezes coisas mais técnicas eu não sei. Aumentei um pouquinho, né? The book is on the table, table. Vamos jogar no meu time, né, amor? Joga no time. Deixa pra lá. E eu fui pra entrevista. E na entrevista ela foi indo item por item do meu currículo. E o último item era o inglês. E ela me perguntou como era. Daí eu assim, olha, eu consigo me comunicar. É macarrônico. Macarrônico. Play Sam, but the second time I have control the match. E aí ela disse, puxa, Simone, mas é que tem que passar por um treinamento de 1 mês na sede da empresa nos Estados Unidos. Tu tem nível para isso? Não, não tenho. Não tenho, só faltei desandar a chorar. E daí ela assim, foi uma das frases mais tristes que eu ouvi na minha carreira. Tu tens exatamente o perfil que a empresa quer. Tu é da área de saúde, tu tem as habilidades comportamentais que a empresa está procurando, só que se eu tiver que abrir mão de alguma coisa, eu vou ter que abrir mão da área da saúde, mas eu não posso abrir mão do inglês. Aquele dia, quando eu saí de lá, eu desandei a chorar, eu chorei muito. E depois, quando passou essa sensação tão forte de fracassar em algo que eu poderia ter sido melhor antes, que eu poderia ter feito de uma maneira diferente, eu me determinei. Eu vou aprender inglês. E a forma que eu preciso de aprender inglês é indo morar fora. Então eu juntei todos os centavos que eu tinha. E aí já teve uma determinação da mulher, né? Muita gente sabe até da história. Eu passei a comer um pão francês, para não dizer cacetinho para nós gaúchas, né? Porque sim, depois o pessoal de fora não vai entender. Um pão francês com banana pela manhã. Na hora do almoço eu comia um missinho miojo e na janta um missinho miojo. Com o tempo, um missinho miojo não me sustentava. Eu comia 2 missinho miojo no almoço e 2 missinho miojo na janta para juntar todo o dinheiro que eu podia para estudar fora. E aí foi quando 1 ano e pouco depois eu fui para a África do Sul, que há 20 anos atrás ninguém falava de África do Sul, para poder estudar inglês. Porque aquela sensação daquele fracasso, eu pensei, a gente fracassar porque a gente podia ter feito diferente, porque a gente podia ter estudado mais e não estudou, a gente podia ter se qualificado e não se qualificou. Para mim foi uma dor difícil de lidar. Nada com isso, porque na verdade a gente vê o seguinte, 2 coisas daí. Tu usou o teu fracasso para pegar exatamente o ponto que levou ao fracasso e resolvê-lo, né? Então, não, eu não vou aceitar isso, eu vou resolver este problema.
Segundo, que esse fracasso também, ele foi responsável por talvez mudar a tua vida. Porque hoje tu não é mais nutricionista, tu faz algo totalmente diferente. E se tu tivesse ficado nessa empresa, talvez tu hoje estivesse lá e nem fosse tão feliz quanto tu é hoje. Exatamente. E mudou completamente, realmente. E tanto que, quando eu fui para a África, eu fiquei 3 meses estudando inglês. Eu voltei com o inglês tinindo. Eu, um tempo depois, fui para a França fazer meu mestrado, que foi em francês. Quando eu trabalhei na França, eu comecei a trabalhar com área internacional. E aí foi quando eu passei a mais entrar na área de negócios internacionais mesmo. Mas porque esse fracasso fez com que eu acho que o fracasso... tu já me comentou isso uma vez. A questão de que tem muita apologia ao fracasso, que o fracasso é importante. O fracasso é importante quando você tem uma atitude diferente. Não, né? E eu acho também que serve quando ele te impulsiona mais pra frente. E outra, eu acho que ele foi direto no sonho dela. Aquele fracasso ali naquela hora, ele impugnava os sonhos dela, muito latentes, assim, aqueles vivos que davam o tesão na vida dela, o tesão do trabalho, o tesão de realizar os sonhos. Então aquilo pra ti foi a virada. Foi. Né? Então... Quer dizer, na verdade eu não tinha estudado inglês porque não tinha dinheiro. Ou tinha dinheiro para faculdade, ou tinha dinheiro para fazer inglês, não tinha dinheiro para tudo. Mas realmente aquilo foi algo transformador, porque é tirar do caminho aquilo que te impossibilita, né? Tem muitos problemas vinculados ao fracasso. Tem a questão de você fracassar e não achar o foco do problema. Tem a questão de distrações, de interrupções. A distração é o oposto do foco. A gente não tem como ter foco se a gente se permite se distrair, seja com o que for. Ah, bom, mas aí tem aquela coisa também que eu acho que as pessoas têm que inclusive se conformar. Quem é que diz isso? Dali Brandt, eu acho, né, produção? Acho que é. Onde concentra, aumenta. E de fato é isso, né? Onde tu foca, tu vai lá e tu provavelmente vai fazer muito melhor do que outras áreas que tu não faz. Aí se tu fracassar nessas, tenha consciência de que talvez tenha sido né? Vamos tocar a autorresponsabilidade aí. Foi também, porque daqui a pouco faltou tu investir nisso ou naquilo, tu te dedicar um pouquinho mais e alguém passou na tua frente. E as pessoas têm muito medo de fracassar e acabam se perdendo nesse caminho. Justamente elas têm um medo do fracasso tão grande que faz com que elas não tentem, com que elas não se exponham, com que elas não deem o primeiro passo. Muitas vezes, quantas pessoas que vocês conhecem aquela história de estar cavando o buraco e tu tá ainda numa parte que não tem nada, só que se tu vai cavando mais, tu chega na parte do diamante. A gente desiste antes mesmo antes. Então, acaba numa tentativa de evitar o fracasso, de evitar esse sentimento, essa situação, acaba se desistindo antes. E se tu não tem continuidade, acaba realmente perdendo completamente o embalo. Pois é, daí a gente já entra também numa viagem que assim, o que é fracasso? Porque fracasso é aquela sensação de perda, assim. Pô, daí tu que passou agora por um término de relacionamento, isso é um fracasso? Então, eu tava mesmo Como lidar com isso? Pensando nisso, lembrando daquela tia lá bem distante, aquela que mora no interior, ela assim, mas minha filha, você com essa idade, assim, se separando... Essa idade é tipo velha. Né, assim, nossa. Não, velho. Então, abrindo um parênteses aqui, que a gente tem carinha de 28, mas todas nós já passamos dos 40, dos 30, amor, eu não passei dos 40 nada! Eu não sabia! Não coloca a carroça na frente dos bois! Amor, não coloca a carroça na frente dos bois, amiga, não. Eu pensei que todo mundo já tivesse. Que fracasso de comunicação. Que vergonha! Mas voltando, né? Sabe quem faz um botox? Aquela tia, você fica, tá em dia. Maria. Te amo, amiga, te amo. Não, te amo. Apaga, para. Os crush que não assistam, pelo amor corta de Deus. tudo. Ai, Jesus. Só vamos deixar bem claro pros crush que ela tem 30 e alguns. Isso. 30 e alguns, amor. Né? Plena. Botocada.
Vamos voltar. Então, aquela tia bem distante, ela assim, mas minha filha, enfim, né? E aí eu fiquei assim, nossa, não deu certo, né? Assim, será que foi mesmo um fracasso? Mas eu acho que existem dois pontos de vista, assim, realmente foi um fracasso, não deu certo, né? Algo que não dá certo. Mas dar certo seria o quê? Ficar até morrer com a pessoa? Isso aí que tá. Então, assim, num ponto de vista de antigamente, que casamento era para sempre, não deu certo. Foi um fracasso. Mas no ponto de vista que eu fiquei um tempão com a pessoa, onde eu amadureci, onde nós conquistamos vários objetivos, nós nos dávamos muito bem, nós nos amávamos, nós fomos apaixonados, nós viajamos juntos, nós tivemos muitos momentos bons. Mas quando a gente viu que o nosso caminho já não era mais o mesmo, a gente já não realizava os mesmos sonhos, né? Um queria ir para um lado, o outro queria ir para o outro, e a gente ainda se respeitando e vendo que a sintonia já não estava a sintonia como era antes, eu não considero um fracasso, eu considero assim, nossa, fomos nos tornando pessoas diferentes, e eu acho que ao longo da nossa vida nós vamos amadurecendo, e assim como tu era nutricionista, né, tu decidiu, não é essa área, tu foi para um outro caminho. Se daqui a pouco um parceiro naquela época não aguentasse, tu também teria se separado, porque a gente vai mudando, a gente vai amadurecendo. Teve um que não aguentou quando eu fui candidata a vereadora. Ai, tu já foi candidata a vereadora. E daí tu não foi eleita. Foi um fracasso? Então, não me elegi. No dia que saiu o resultado das eleições, chorava, pensei que vergonha, sair na rua. Mas tu sabe que o carinho das pessoas foi tão bacana, presente. Que realmente foi um presente. As pessoas me perguntavam, tu ganhou? E eu dizia não, e ai que pena, mas numa próxima. E tanto que eu fiquei envolvida com política por muitos anos, então não considero um fracasso. E realmente me abriu inclusive tema de pauta para um próximo programa. Me liberei do medo de falar em público. Ahá! Te liga! Aliás, já deixa aí nos comentários se vocês querem ouvir falar sobre isso, medo de falar em público. Sabe que esse negócio de fracasso, enquanto vocês falavam, eu fiquei pensando, eu troquei de carreira, né? Falo muito sobre isso. Hoje tô super feliz, mas aí também, será que eu não fracassei na minha outra carreira? Né? Porque para tu trocar de carreira, e de certa forma eu penso que sim, eu me sinto assim, não, eu fracassei porque eu não fui feliz lá. Eu tentei por muito tempo, mas olha que coisa boa, eu saí dela. Então a gente volta sempre para a mesma questão, o fracasso, ele talvez não, ele pode ser, aliás, ele é importante, sem dúvida nenhuma, e ele pode ser algo essencial para que tu sim consiga te projetar rumo aos teus sonhos. É importante caracterizar o fracasso como um evento, não como uma definição de quem você é. Ai, falou muito, é verdade. É muito... ela vem assim... É fundamental, porque muitas vezes as pessoas confundem um fracasso com uma característica pessoal. Sou um fracassado. Eu sou um fracassado, nada vai dar certo na minha vida. Aconteceu um fracasso, não é porque eu sou um fracassado, né? Tu é um fracassado se tu vai passando de fracasso em fracasso sucessivamente, sem tomar as rédeas da sua vida e mudar a atitude para ter um novo caminho. Então, aí... pode ser que se torne um fracassado, mas o fracasso é uma ocasião, é um evento, é algo que aconteceu, né? Então, isso também Simone, é legal da gente pontuar. Enquanto tu falava, eu só tava pensando assim, meu próximo marido, meu próximo marido. Crushzinho, gatinho, mineiro. Gurias, dicas rápidas, como lidar com fracasso? Resumindo em 3 palavras, cuidar com distrações, interrupções e procrastinação. Porque muitas vezes é porque você vai deixando para amanhã, para depois, aquilo que você já deveria estar fazendo hoje e não faz. Então, ter muito cuidado com a meta que você tem e o que você pode fazer de uma maneira consolidada, dia após dia, de maneira consistente em direção ao que você deseja. Eu acho que aquela musiquinha da Marília Mendonça, sabe? Supera, amor, supera o fracasso. Tasca ele pro lado, não se sinta um fracassado e
pega tudo que tu tirou de bom das tuas experiências, da tua vivência e amadurece e leva tanto pro lado amoroso, pro lado profissional, pro lado qualquer lado da vida, daqui a pouco uma mãe que viu um filho que não foi tão bem na escola, enfim. Existem fracassos diários na nossa vida, né? Pequenos fracassos. Então a gente superar e aí levantar a cabeça e botar energia pra tirar de letra cada fracasso da nossa vida. É isso aí, chora. Hã? Sim, tô falando, chora por 1 dia, 2 dias no máximo. Depois, meu filho, olha aqui, ó, é sacudir a poeira, dar a volta por cima, força na peruca e sair pra dominar o mundo. Aproveita, deixa aí nos comentários, você já fracassou e fracassou em quê? Nos conta, porque olha, tá todo mundo junto nessa, viu? Fracasso, todo mundo passa o seu. E eu quero saber até pra gente poder dar uns pitacos, né? Isso, não tem nada de mal E fracassar. tem história pra contar também nos próximos O que adianta também a pessoa só dar certo na vida? O negócio é fracassar. Conta aí onde é que tu fracassou. Tchau, gente! Guria, tu tem menos de 40? Eu não sabia. Óbvio, né, vergonha! Vou te matar, né? Vou te matar. Tu quer queimar meu filme? Não, né? Pode ser. Posso ter 40 e pouco. Só que tá foi o que ótimo. eu disse, todas nós parecemos mais jovens. Eu pensei que todo mundo tivesse. Era muito bem conservada. Tá, eu tô próxima dos 40. Ai, que vergonha!